10 construções conhecidas como armadilhas da morte. Situações e condições como danos estruturais, construções paradas, túneis perigosos e negligências de proprietários, fizeram com que casas, apartamentos em arranha-céus, restaurantes, depósitos e até hospitais se tornassem o que as autoridades e outros chamaram de armadilhas da morte. Em alguns casos, até foram feitos reparos, mas essas estruturas perigosas, em outros casos, nunca foram consertadas, apesar de seus riscos para os ocupantes e visitantes dos edifícios. Em primeiro lugar, a mansão danificada, uma luxuosa casa que pertencia a um casal rico, avaliada em 725 mil libras, desenvolveu fissuras igualmente longas em suas paredes externas e internas. Como resultado, a residência de Cambridgeshire na Inglaterra tornou-se tão perigosa que em apenas 5 anos após sua construção, seus guardiões insistiram que a armadilha da morte fosse demolida e inteiramente reconstruída. A residência corre o risco de desmoronar, pois foi construída sobre terreno com argila realocada, que encheu de água e levantou a casa. A situação ficou tão ruim que os proprietários, Madeline e Alastair Price, que têm 70 e 69 anos, respectivamente, disseram que não podem nem abrir a porta da frente porque os prédios são desordenados e as rachaduras. A situação ficou tão ruim que os proprietários, Madeline e Alastair Price, que têm 70 e 69 anos, respectivamente, disseram que não podem nem abrir a porta da frente porque os prédios são desordenados e as rachaduras estão por toda parte. Portanto, a casa está agora definida para ser demolida. Madeline disse que pode levar 2 anos ou mais para construir uma casa de 5 quartos com piso aquecido, refrigerador de vinhos e lareira. Mesmo assim, os proprietários não têm certeza sobre seu desejo de retornar à sua casa dos sonhos. Em vez disso, eles podem optar por vender a casa recém-construída. Em segundo lugar, mansão Loweswater, risco de respiração. Os moradores da mansão Loweswater, no bairro Kings Norton de Birmingham, na Inglaterra, decidiram desocupar o imóvel por causa de problemas como mofo, danos estruturais entre outros problemas. Eles declaram: todo mundo quer ir embora. O que aconteceu foi resultado da adaptação de sprinklers e substituição dos toldos das varandas após o trágico incêndio de Grenfell que eclodiu em North Kensington, East London, em 14 de junho de 2017. As dificuldades dos moradores foram agravadas por um elevador danificado, telhado de um prédio desmoronado, vidros quebrados no andar superior do corredor, pássaros presos em uma janela substituta e as condições físicas e mentais de alguns moradores. Parece que uma das questões mais desafiadoras é a falta de ar fresco causada pela má circulação, que parece afetar mais as crianças do que os adultos. O Conselho da cidade de Birmingham pediu desculpa aos moradores pela interferência e inconveniência. Em terceiro lugar, a Casa dos Horrores. O representante de Bradford East Imran Sai apelidou a Casa Varin, no bairro residencial de Thorpe Edge, como a Casa dos Horrores. O político também se referiu ao apartamento em Idle, Bradford, Inglaterra, como um tatu da morte. Os inquilinos do edifício foram ameaçados por uma mistura de péssima manutenção e negligência. Afirmou que iria exigir ao chefe do executivo de inconformidades e provedor de habitação social do distrito de Bradford, que cuidasse das graves falhas do edifício, mesmo depois de ordenar ao ministro da habitação que tome medidas contra os proprietários de bens que permitirem que suas propriedades caiam de tão perigosas ou em mau estado. As graves falhas mencionadas por CIA incluem impureza e mofo, elevadores fora de serviço, abastecimento de água inadequado há 5 anos, grades de segurança parcialmente ausentes enfraquecidas em escadas e passarelas e telhados com vazamentos de água. As seções que faltavam nas notas faziam com que os moradores caíssem e sofressem ferimentos, às vezes muito graves. Uma mulher, vazamentos de água. As seções que faltavam nas notas faziam com que os moradores caíssem e sofressem ferimentos, às vezes muito graves. Uma mulher morreu por conta de uma hemorragia cerebral. Em quarto lugar, a Casa Cranley. O Tribunal da Coroa de Corte estava ciente, durante o julgamento do assessor de risco de incêndio Charles Morgan, que as lacunas nas paredes dos apartamentos e a falta de isolamento podem ter ajudado a espalhar um incendiário pelas unidades da Casa Cranley, um complexo de 24 apartamentos na Westwall Road, em Southampton. No entanto, essas falhas não foram mencionadas no relatório de Morgan.
O tribunal também foi informado de que o painel de controle do alarme de incêndio do prédio poderia ter sido adulterado. A promotora do complexo de apartamentos, Clentiana Mamuta, que falava em nome do Serviço de Bombeiros e Resgate de Hampshire, chamou-o de enorme fonte de risco potencial. Ela também se referiu à Casa Cranleigh como uma armadilha da morte. Em quinto lugar, a casa angustiante Paul Etienne, um senador que dividia sua aterrorizante casa em Edstone Drive, Harrow, Inglaterra, com 5 outras pessoas, desobedeceu 2 vezes às ordens judiciais que o obrigavam a corrigir os riscos de sua propriedade. Um desses riscos era usar uma única tomada que fosse conectada simultaneamente a condicionadores de ar, TVs, aparelhos de som e lâmpadas. Além disso, o único acesso que os moradores tinham para instalações elétricas abandonadas e uma grande janela protegida por uma barrica representava mais riscos. Etienne alegou que a pandemia e as perdas de renda que ele experimentou o impediram de cumprir as ordens do tribunal para reparações. O proprietário foi multado em 3.660 libras pelo juiz do Tribunal de Magistrados de Willesden. A conselheira Anjana Patel, membro do Comitê de Ambiente e Segurança da Comunidade, disse que Etienne aprendeu uma lição de forma diferente graças à multa que teve de pagar. Etienne pensou que estava acima da lei e poderia se encontrar com criminosos em sua propriedade sem. Em sexto lugar, o depósito de Sitacunda depois de avaliar a gestão de Bangladesh em suas operações comerciais em relação aos riscos potenciais associados ao armazenamento de produtos químicos lá, a professora Syeda Sultana Razia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Engenharia e Tecnologia de Bangladesh, descobriu que os procedimentos eram incrivelmente desconexos e isolados. Ela observou que essa ação precisava ser abrangente e integrada. Além disso, teve que ser implementado por meio de uma agência reguladora apropriada. Além disso, outras salvaguardas eram exigidas, como um sistema obrigatório de rotulagem de perigos e danos e um inventário de produtos químicos integrados e verificados, incluindo as grandes quantidades de amônia, cloro e outros produtos químicos tóxicos com potencial para causar uma catástrofe. Também são necessárias provisões para a segurança dos bombeiros. Suas recomendações seguiram-se após um grande incêndio do BM Container Depot do centro administrativo da cidade de Chattogram, onde uma série de explosões resultou na morte de, no mínimo, 49 pessoas. Em sétimo lugar, hospitais do Reino Unido. Uma pesquisa recente revelou que, em outubro de 2020, 6 dos 8 hospitais de Londres ainda não haviam removido a revisão do material de construção inflamável conhecido como material de composto de alumínio, SACM, que estava ligado ao incêndio de 2017 que destruiu o edifício Torre Grenfell em North Kensington e matou 72 pessoas. Os investigadores determinaram que os outros 2 hospitais ainda não haviam experimentado um acúmulo de espuma plástica ou falhas de construção que comprometessem sua capacidade de resistir ao fogo. Esta descoberta foi ainda mais chocante ao saber que um mês antes, em 16 de setembro, foi um charuto descartado o responsável por começar o fogo do lado de fora do Hospital Queen Elizabeth em Glasgow, Escócia, forçando a evacuação de funcionários e pacientes. Desde 2013, houveram ao menos 4.720 incêndios em hospitais e instalações médicas na Inglaterra, funcionários e pacientes. Desde 2013, houveram ao menos 4.720 incêndios em hospitais e instalações médicas na Inglaterra, resultando em 6 mortes e 320 feridos. As alegações feitas em relação a esse grave problema foram: é surpreendente que o número de mortos não tenha sido maior. Em oitavo lugar, restaurante Casa da China. Depois que o restaurante Casa da China, em Preston, Lancashire, Inglaterra, quase destruiu parte da cidade em 2013, os serviços de emergência e o pessoal de saúde e segurança se referiram a ele como uma armadilha fatal ou bomba relógio. Especialistas concordam que deixar latas de gás no buraco ao lado de uma conexão elétrica mal executada pode ter resultado em uma explosão a qualquer momento, destruindo prédios residenciais e outras estruturas e matando várias pessoas. Essa catástrofe também teria fechado a principal ferrovia da costa oeste, custando milhões em serviços suspensos. Devido a uma violação dos regulamentos de segurança contra incêndio no mesmo ano, a licença do restaurante Casa da China foi contestada e revogada em 2009. Em julho de 2018, o estabelecimento voltou a crescer.
Ele foi colocado à venda em 2014, mas nenhum comprador mostrou interesse na propriedade, mesmo depois que seu preço inicial de libra 400 mil libras foi reduzido pela metade no ano seguinte. O restaurante funcionou como pub durante 170 anos, primeiro com o nome Matthew Bronze e depois como cervejaria do banco. Apesar de ser um bar, representou uma ameaça à segurança pública quando sofreu uma explosão em 1875. O edifício histórico, atualmente abandonado, está finalmente previsto para ser demolido. O proprietário foi condenado a 200 horas de serviço comunitário e recebeu uma pena de prisão suspensa, além de perder sua propriedade. Em nono lugar, os túneis da morte Askia Shafra, 21 anos, aspirante a empreendedor, foi o mais recente de vários outros a trabalhar em um projeto secreto financiado pelo bilionário do Bitcoin Daniel Beckett em um esforço para garantir o financiamento necessário para lançar seu próprio negócio. Shafra ocasionalmente passava dias no subsolo comendo, dormindo e assistindo televisão enquanto trabalhava em turnos nos túneis que ele concordou em cavar e entregar a Beckett perto do Lago Anna, Virgínia. Shafra era levado ao trabalho por Beckett, com os olhos fechados. Quando as chaminés sob a casa de Beckett começaram a se encher de fumaça, o trabalho de Shafra como operador chegou ao fim. Tudo indica que Shafra acabará de terminar um dia de trabalho e estava prestes a limpar a frente da casa do pai usando lenços umedecidos que trouxera para a ocasião quando começou a cair a neblina, possivelmente causada pela ocorrente de margaridas. De cabos de extensão que percorriam o subsolo e se estendiam por 61 metros. Beckett era um acumulador, e Shafra não conseguiu escapar do que a polícia descreveu como enormes pilhas de lixo e outros itens abandonados espalhados por toda a casa ao longo de caminhos rochosos como um labirinto. Beckett disse à polícia que outra pessoa estava em seu porão, e a polícia descobriu o corpo de Shafra ali, morto e carbonizado, perto de um buraco no piso de concreto que levava a uma rede subterrânea de cabos. A sentença de Beckett tomou um caminho quase tão tortuoso quanto os túneis que ele havia cavado, devido à preocupação com a possibilidade de um ataque nuclear norte-coreano. Ele foi originalmente condenado a 9 anos de prisão por assassinato em segundo grau e homicídio doloso em 2019. A acusação de assassinato foi retirada no tribunal em 2021. Ele foi novamente condenado a 12 anos de prisão em 2022, mas o juiz suspendeu todas as sentenças, exceto 5. Ele já havia cumprido quase 3 anos de sua sentença, então ele só tinha mais 2 anos de prisão para cumprir. Em 10º lugar, edifício de apartamentos Brooklyn. O veterano Maurice Gross, de 77 anos, possuía 2 blocos de prédios de apartamentos no Brooklyn, em Nova York, um na rua Sterling e outro na rua 21. Ele cometeu mais de 1.900 violações dos termos e condições em 2 propriedades, apenas corrigindo uma delas. Em 1988, após ser considerado culpado de não corrigir quase 400 violações do Código de Construção, Gross foi condenado a uma punição que alguns podem argumentar ser pior do que a prisão. Dele foi forçado a viver em um de seus próprios apartamentos por um período de 5 dias com o canos vazando, câmaras frias, ratos selvagens e gesso caindo por todo lado, igual aos que conviviam todos os dias lá. A tornozeleira eletrônica que colocaram nele, fez com que ele não adormecesse enquanto dirigia seu carro para sua casa em Brighton Beach. Embora alguns de seus inquilinos estivessem morando em apartamentos sem aquecimento por meses, ele ordenou que sua residência temporária fosse redecorada, pintada e recebesse uma nova cozinha, além de um sofá novinho e armários para guardar seus pertences e demais objetos. Ele também pediu que um aquecedor fosse instalado para manter o local quentinho e aconchegante durante os dias frios de inverno que se aproximavam. Gross também foi condenado a pagar uma multa de $32.000 ao tribunal, bem como $137.900 em penalidades civis. No entanto, se ele tivesse permanecido em seu apartamento por toda a sentença, ele poderia ter gasto a pena civil em reparos no prédio. Se não cumprir, ele será obrigado a pagar não apenas uma multa civil, mas também as dezenas de milhões de dólares em reparações. Lawrence P. Cartelli, advogado do Departamento de Preservação e Desenvolvimento Habitacional da cidade de Nova York, observou que outros proprietários compram casas para alugá-las, e acrescenta que o comportamento de Gross dificilmente foi o pior que ele já viu. Ele apenas disse: Gross está acima da média.